Muito bom estarmos aqui, muito bom estarmos reunidos. Muito bom saber que o Pai insiste em nós e está conosco, construindo, nos mudando, nos transformando à sua imagem, cada dia mais para ser parecido com Jesus. E hoje vamos ver que o caminho de Deus nos transforma de verdade. Uma experiência com Ele transforma a nossa natureza humana. E aí eu queria falar um pouco sobre Moisés. Eu gostaria que vocês abrissem em Êxodo, capítulo 2, e versículo 11. Sabemos que Moisés foi colocado como o libertador de Israel. Sabemos que a primeira vez ele se frustrou, e Atos vai falar disso. Atos vai falar que ele era instruído em toda a sabedoria do Egito, conhecia todas as ciências, e por causa disso foi tentar, com as suas próprias mãos, libertar um povo. E aí ele acabou se frustrando, porque quando ele vai separar uma briga, ele olha, o texto fala que ele olha para um lado, olha para o outro, vê se tem alguém olhando, e ele mata o egípcio. E eu acredito que Moisés possa ter algum problema na fala dele, sim. Poderia ser gago. Mas também eu vejo Moisés como um homem pesado em línguas, do tipo arrogante, estúpido. Já viu aquelas pessoas que falam que tem personalidade forte? Ela tem personalidade forte para ser mal educada, para ser estúpida, para ser ignorante. Ela não tem personalidade forte para não se corromper, para não trair a esposa e não trair o marido. Ela não tem personalidade forte para se manter posicionada em Jesus quando todo mundo à volta nega ele. Para isso as pessoas não têm personalidade forte. Ela tem personalidade forte para ser uma estúpida, para ser um estúpido. Isso eles são bons. E aí o texto vai falar o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Então Moisés vai até os hebreus e vê o trabalho pesado que eles estavam fazendo. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, que significa conflito, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e os Eás enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, por quem disse: sou peregrino em terra estranha. Então, em primeiro ponto, era um homem em crise, numa terra de conflito. E como já falamos, o chamado de Deus para Moisés, primeiro se trata para chegar perto. O chamado se trata de um relacionamento. Deus chamou por Adão, chamou Adão porque Adão estava longe. E na nossa caminhada a gente pode se afastar várias vezes. Por isso que a gente se encontra fraco, por isso que a gente se encontra às vezes sem vida, e só sobra o ritual e a religião evangélica, mais nada. Mas a gente está longe fazendo coisas, longe cantando, longe dançando, longe pregando.
Então temos que tomar cuidado para não perder relacionamento com o Pai. O fazer ele vai fazer, mas não podemos perder Deus fazendo as coisas dele. E somos capazes disso. Somos capazes de fazer as coisas para Deus e perder Deus, ir para longe dele. E aí o versículo 22, deixa eu ver, peraí. 22 não, o capítulo 3, para vocês irem entendendo minha linha de raciocínio. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está, terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Que a sua casa, os seus filhos, seu marido, que eles possam ouvir a voz do Senhor chamando. Esse dia vai chegar. Que a sua casa e quem você deseja, escute a voz dele. E essa voz vai colocar o seu filho, seu irmão, seus pais de joelhos, por causa da voz. E eles não vão ficar de joelhos porque aprenderam a orar de joelhos. É porque algo maior colocou eles no chão. E eles vão se ajoelhar por temor, igual Moisés fez. E eles vão dizer, eis-me aqui, Senhor. O Pai vai achar eles. Então, pensando nisso, além da gagueira de Moisés, e também eu vejo um homem pesado em língua, porque ele vai separar uma briga e vai matar um homem. E outra ocasião da forma impulsiva dele está em Êxodo, capítulo 32 e o versículo 19. Vamos ver como que Moisés era impulsivo. Perdão, 32 e o versículo 11. Depois a gente leu o 32 e o 19. Primeiro vamos ler o capítulo 32 e o versículo 11. Aqui se trata um pouquinho antes do bezerro de ouro. Moisés está lá no monte falando com Deus, recebendo toda a instrução de Deus, e Arão está aqui embaixo, com o povo. E aí eles vão fazer um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés morreu e não tem mais Deus na cabeça deles. Aí o texto vai dizer, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, e Deus falou que ia consumar o povo por causa do bezerro de ouro. Aí Moisés vai interceder. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então o povo está cultuando ao bezerro. Deus fala para Moisés o que está acontecendo lá embaixo. Moisés não está no meio, Moisés está no monte. E Deus está falando o que está acontecendo lá embaixo. E Deus vai matar todo mundo. E aí Moisés fala, não, por favor, não faça isso. Lembra da sua aliança. Não faz isso de forma alguma. Aí Moisés desce.
Aí quando Moisés desce, agora vamos para o versículo... Cadê? Versículo... não é nem 19, olha. É o 25. É o 25. Vendo Moisés... Agora ele viu. Vendo Moisés que o povo desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse... Espera aí. Não, não é esse não. Ah, não, perdão, ó. Estou atrapalhado, porque eu estou nervoso. É o versículo 19. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendeu-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Então ele pediu para Deus ser misericordioso. Aí quando ele desce e vê o povo cultuando o bezerro, a primeira coisa que ele faz, quebra as tábuas da lei. Ele não raciocinou, ele não pensou, ele foi impulsivo. Ele não quis saber o tempo que ele passou lá em cima com Deus. Ele quebrou e acabou a história. Versículo 20. E pregando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Então, primeiro ponto, Moisés vai separar uma briga, ele mata um homem. Moisés está com Deus. Quando ele desce, ele quebra as tábuas da lei. E o versículo mais para frente, ele fala, ele chama todos os levitas para o lado dele e fala: pode matar os homens da tenda. E cerca de 3.000 homens morrem. E esse é o Moisés, não apenas gago, mas impulsivo, homem bruto, né, de personalidade forte para fazer coisa ruim, nunca para se doar, nunca para servir alguém, é só para o que não presta. E nessa caminhada de Moisés com Deus, Deus vai mudando Moisés. Por isso que a caminhada com ele vai nos mudando. Por isso que Cristo nos abriu um novo caminho. Graças a Deus que ele abriu nossos olhos, trouxe essa verdade de reino para nós. Nos tirou desse campo da salvação. Nos ilumina agora e abriu um novo caminho para nós. Abram agora em Números 12, 3. Números 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Então ele começou de um jeito e terminou de outro. A pergunta é: como você começou sua história com Cristo e como que você está hoje? Como que eu estou hoje? Do mesmo jeito? Se eu estou há anos do mesmo jeito, então tem alguma coisa errada. E não é com Cristo. E aí, enquanto eu estava pensando, eu estava lendo, e aí veio algo para mim que ele falou, um pouco de... É duro. Um pouco de caldo de galinha e vergonha na cara não faz mal a ninguém. E ler e ouvir dele que te falta vergonha na cara é duro. É pesado.
Mas é o remédio amargo que ele tem para nós aqui, que é o remédio que muda. E graças a Deus nos colocou nesse lugar. Melhor do que estar aí fora ouvindo baboseira. Como a gente tem escutado tanto hoje. Coisas que não funcionam, não vão funcionar. Não torcemos contra. Simplesmente entendemos algumas coisas em Deus que funcionam. E que os homens fazem aí fora não vão funcionar. Não somos melhores que eles, mas buscamos um caminho que funciona. E o Pai nos colocou de volta nesse caminho. E Moisés vai falar o seguinte, não sei se vocês lembram, ele fala, Senhor, eu quero ver a sua glória. E Deus fala, Moisés, homem nenhum pode ver minha face se não morre. Eu vou te colocar entre uma fenda, eu vou passar, minha mão vai cobrir o seu rosto e você vai me ver pelas costas. Moisés pediu o quê? Para ver o quê? A glória. Deus falou o seguinte para ele, eu vou passar e você vai ver minha bondade. Ele não pediu para ver a bondade, ele pediu para ver a glória. Mas Deus estava completando Moisés naquilo que lhe faltava. Então quando Deus se revelar para mim, Ele vai me completar naquilo que falta. Colocando o fruto do Espírito dentro de mim. Então por isso quando Ele se revelar a você, Ele vai te completar, meu irmão. Você vai colher bons frutos, vai ser uma árvore frutífera, onde outras pessoas vão poder se alimentar de você. Onde as pessoas vão olhar e falar, cara, eu preciso de uma sabedoria, então eu sei aonde ir. Na empresa, em casa, na rua, aonde você estiver. Preciso de alguém misericordioso, preciso de alguém que tenha fidelidade, que seja bondoso. E alimentar o mundo com o que Cristo colocou em nós. Amém? Então, é isso.